Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Albino e esta é mais uma aula de Geografia. Esta é uma aula que é dedicada para o sexto ano do Ensino Fundamental 2, tá? É mais um daqueles conceitos, né, que são trabalhados no primeiro bimestre. E esta aula, como tema vocês já podem ver no slide, tem a ver com o conceito de região. Mais um daqueles nomes que muita gente fala, né? Todo mundo já ouviu falar bastante na vida, né? Mas ainda muita gente não sabe definir muito bem. Em relação aos outros conceitos, esse é um conceito onde as pessoas costumam ter uma melhor noção do seu real significado, né? Mas mesmo assim, como a gente está no ambiente educacional, a gente tem que definir corretamente, certo? Bom, aqui no mapa vocês já conseguem ver o nosso país com 5 cores, né? Verde, amarelo, violeta, rosa, né? Uma cor um pouco mais para o vermelho também, meio alaranjado, né? E cada cor representa aqui no caso as famosas 5 macro-regiões do IBGE, né? Ou seja, o norte, aqui, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste e o sul, tá? Aí por que a gente usa essa definição do IBGE? Porque é o que o estudante tem mais contato, digamos assim, que ele já ouviu falar mais na vida dele, né? As famosas 5 regiões do Brasil, né? E a gente consegue ver aqui no mapa, né, que são grandes parcelas de terra do nosso país, tá? E a gente tem que fazer essa indagação para o estudante. Por que existe essa definição? Por que o governo nacional dividiu o Brasil em 5 macro-regiões, né? Aí é que tá. A gente pergunta para o estudante, muitas vezes o estudante vai dar uma resposta até que correta. Por quê? Porque cada região tem um aspecto próprio, né, que distingue essa região de outras regiões. Tá? Isso é o correto, digamos assim, quando a gente fala em região, né, porque a gente sabe que o espaço geográfico é muito amplo e com uma enorme diversidade. Ou seja, para a gente compreender o todo, é mais fácil, é recomendável que a gente pegue as partes e classifique essas partes para a gente poder entender a diversidade enorme do nosso planeta, do nosso continente, e aqui no caso do nosso país. Certo? Muito bem. Então aqui o que é a totalidade do espaço geográfico é muito vasta e diversa, aquilo que eu acabei de falar. Então o homem, para compreender essa grandiosidade e diversidade, ele classificou as partes, certo? Ou seja, nós humanos ao olhar o todo, a gente vê que o todo é feito por partes que possuem aspectos únicos, certo? Ou seja, o espaço não é homogêneo, tá? Ele apresenta uma enorme diversidade. Ou seja, a região é nada mais do que uma parcela, parte do espaço geográfico que possui características próprias, que a distingue de outras parcelas e partes, certo? Então, essa é a primeira etapa. A gente olhar, a gente vê que o todo não é homogêneo, não é tão coeso como muita gente pensa. Né? O nosso planeta possui uma enorme diversidade de diversos aspectos. Então, esse ato a gente dá o nome de regionalização, beleza? Regionalização. Ou seja, um ato de classificar e diferenciar partes do espaço geográfico. Ok? Então, não se esqueçam desses dois verbos aqui: classificar e diferenciar. Tudo bem? Bom, e quais são os critérios que a gente pode utilizar? São diversos, como a gente já viu na aula do que é geografia, o que é o espaço geográfico, o que é paisagem, a gente já tem a ciência que a realidade é composta de aspectos físicos e de aspectos humanos. Tá? Aspectos físicos, clima, relevo, vegetação, etc. E aspectos humanos, língua, economia, população, cultura, etc. também. Existem muito mais aspectos. Tá? Então, quando a gente cita essas duas dimensões, a gente pode ter um leque enorme, enorme de critérios, de opções para a gente poder classificar uma parte do espaço, ou seja, para a gente poder definir uma região. Tá? E aqui é um dado importante. Como é o ser humano que realiza essa classificação, obviamente uma região não vai dizer: oi,
ser humano, eu sou a região X. Oi, ser humano, eu já sou a região Y. Não. A região é sempre um ato humano, tá? Essa definição de região é sempre um ato humano. Então, nós aqui olhamos o espaço, a gente define aqui é a região X e ali é a região Y. E como o ser humano é um ser bem complexo, com suas ideologias, com suas visões de mundo, com seus critérios, então as regiões são passíveis de subjetividade, vocês podem ver aqui, e questionamentos, tá? Aqui no mapa a gente até consegue ver isso. Antigamente a definição de regir as 5 macro-regiões do Brasil, melhor dizendo, não era a mesma em relação à definição atual. Vocês podem ver aqui no mapa. Um exemplo clássico, até mesmo, antigamente só existia um estado, aqui o estado de Mato Grosso, tá? Depois é que se dividiu Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mesma coisa aqui, vocês podem ver que antigamente existia apenas um estado aqui, que é o estado de Goiás. Mas como vocês já devem saber, hoje em dia existem o estado de Goiás e o estado que nasceu a partir dele, que é o estado de Tocantins, aqui em verde, tá? Inclusive, quando a gente fala em Tocantins, muitas pessoas questionam o fato de Tocantins pertencer à região norte, tá? Muitas pessoas acreditam que Tocantins devia pertencer à região centro-oeste, já que fazia parte de Goiás, e muitas pessoas acreditam que Tocantins tem mais afinidades com Goiás do que, por exemplo, o estado do Pará, que é um companheiro dele de região norte. Tudo bem? Então vejam como no nosso país esse critério também é passível de muita subjetividade e questionamento. Ok? E essa mudança que aconteceu aqui em Mato Grosso, Tocantins, né? E vocês podem ver que até mesmo antigamente, aqui onde o laser está apontando, estado do Maranhão e Piauí, não pertenciam à mesma região do estado da Bahia, que está em vermelho. Hoje vocês podem ver aqui que Maranhão, Piauí e a Bahia pertencem à região Nordeste, tá? O que eu quero dizer com isso é que uma região pode ser mudada ao longo do tempo, tá? Não é algo estático. Por quê? Porque o espaço geográfico aqui, vocês podem ver, é dinâmico, é extremamente dinâmico, tá? Então tenham isso em mente. A sociedade muda, as coisas mudam, e a nossa percepção sobre o espaço geográfico muda também, ou seja, um espaço que faz parte de uma região X, daqui a 100, 200 anos, pode muito bem fazer parte da região Y. No espaço geográfico as coisas são mutáveis, certo? Não pense em algo estático, ou seja, quem vive, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, vai saber o que pode acontecer daqui a 200 anos, né? Daqui a 300 anos, até mesmo 100 anos, 50 anos, né? Será que o estado de São Paulo vai continuar pertencendo à região sudeste? Ou ainda mais, será que o estado de São Paulo um dia pode se tornar independente? Então, são questões que a gente pode pensar muito bem. Certo? Bom, está finalizada mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos a todos. Tchau, tchau.